aqui com vocês. Eu vou ser aquela palestrante, continuar sendo uma palestrante chata, porque eu já cheguei mudando todo o protocolo, pedi para falar daqui de baixo, que eu acho que fica melhor. Eu queria tirar proveito desse tamanho que a gente tem aqui, para eu poder ficar mais perto de vocês e compartilhar melhor. Eu acho que vocês vão me agradecer no final. Então, eu vi que tem um pessoal que é super animado lá no fundo. Queria pedir que esse pessoal no fundo estivesse mais perto de mim, pode ser? Só que tem que ser para hoje, gente. Isso. Prometo não constrangê-los. Por favor. Coisa boa. Vem aqui mais para frente, tem um monte de lugar vago aqui, ó. Tá. Uma vez eu falei num colégio, eu falei para... Onde era lá? Era a base da força... Era a base da aeronáutica. Eu vou contar isso aqui, tá? Para vocês lembrarem quando alguém chegar aqui na frente, pedir para vocês virem para frente. Eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, eu gostaria de pedir que vocês estivessem, que vocês estão aí no fundo, viessem mais para frente ou ocupassem os primeiros lugares. Foi o único lugar no país que eu vi que prontamente vieram. Porque simplesmente teve uma autoridade, um comando ali, falou assim, pessoal, vem. Simplesmente o pessoal veio. Queria que isso acontecesse aqui. Entende? Obrigada. Grande será o seu galardão. Está entendendo? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em Lucas 10. Quem estava no primeiro congresso Identidade? Então, fica com a mão levantada para eu ver, por favor. Vocês são os únicos que estavam. Ok, pode baixar a mão, por favor. Os demais, então, imagino que já tenham tido algum contato com a temática da sexualidade, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do treinamento, dentro de um espaço chamado igreja. Já tiveram? Quem já teve, levanta a mão, por favor. Quem não teve, que falou assim, deixa eu terminar a pergunta, que pensou assim, cara, vai ter alguma programação sobre sexualidade, o pessoal da Batista está organizando, como é que é esse negócio? E veio, vai ser a primeira vez que está em alguma coisa desse tipo, levanta a mão, por favor. Fica com a mão levantar, gente, para eu ver, assim. Então, olha que interessante, a gente tem aí a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas aqui, parece que está tendo contato com o assunto nesse tipo de espaço pela primeira vez. Pelo que eu estou entendendo, a grande maioria de tradição batista. A gente tem alguns assembleanos, cadê? Que bom, nós vamos ter um pouco de poder nesse lugar, amém? Entendeu? Os presbiterianos ainda não chegaram. Tem algum presbiteriano aí? Tá, estou de olho neles. Quando eles chegarem, vocês me avisam, tá certo? Os demais são todos de tradição batista? É isso? Alguém não? Não. Vocês? Da Valnice. Show de bola. Quem mais? Verbo da Vida. Excelente. Mais alguém? De alguma outra? Gente, eu acho que eu nem vou fazer essa pergunta, talvez a pessoa se constranja. Mas tudo bem, sejam todos muito bem-vindos. Qual que é a proposta aqui? Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que seja da parte de Deus sobre esse assunto da sexualidade. Colocaram ali uma imagem, né, parece que é um menino ali, e aí um outro menino mais novo dentro, e fizeram uma chamada pontuando, apresentando a questão do abuso sexual. E de repente você tem ouvido falar assim, nossa, mas abuso, esse é muito pesado, meio indigesto, eu acho que eu já sei, não sei o quê. Calma, o assunto da sexualidade é um assunto desafiador, é um assunto que respinga, eu não te conheço, mas eu posso afirmar, que respinga em todo mundo aqui. Nossa, mas até na minha vida, que já sou casado há 200 anos, Nossa, eu que sou viúva, também. Nossa, e eu que não sei nem se vou, não sei nem qual é a minha, também. Está respirando, o assunto da sexualidade respinga em você. Em algum momento, com desafios que talvez você não tenha imaginado até hoje. Compreende?
Então eu sei que para eu chegar até aqui hoje, nós tivemos que driblar o trânsito por causa de um carnaval. Você tem ideia do que pode acontecer, na pior das hipóteses, num evento como esse? Você sabe o que é você passar por uma avenida como essa e ver um monte de gente em coma alcoólico? Você vê meninas sendo arrastadas por marmanjos que parecem que estão ajudando, mas que vão levá-las para algum lugar e não vai saber no outro dia, elas não vão saber no outro dia o que fizeram com o corpo embriagado e desacordado dela. Você tem ideia do tanto de gente que a partir deste evento vai ter que procurar um posto de saúde e tomar uma pílula do dia seguinte, ou tomar um coquetel de HIV, anti-HIV? Você tem ideia do tanto de motel que deve bombar a partir de agora? De gente que chegou achando que veio para uma festa e viu tanta coisa que na hora que tiver que fechar essa conta, vai conversar com quem? O tanto de crente desviado que vai estar lá. Entende? Isso nós estamos falando desse carnaval fora de época. Mas amanhã tem o quê? Enem? O tanto de gente, agora sim, um tanto de gente que talvez perca o Enem porque está hoje no carnaval. E vai ter que lidar com essa frustração. O tanto de gente que de repente não tem nada a ver com o carnaval, mas está colocando todas as suas expectativas numa prova, acreditando que essa prova, tendo os melhores índices, vão colocar essas pessoas nos melhores lugares para terem a melhor formação, para terem a maior carreira, para terem um melhor o quê? Estabilidade de vida, para terem um céu na terra. Então eu quero que você veja o seguinte: como que um assunto como esse pode ser relevante numa sociedade, numa cidade relativamente pequena comparada a grandes cidades de porte que nós temos no país, mas que tem tanta coisa fervilhando acontecendo no mesmo final de semana, e nós aqui. Aí você fala: que bênção que eu estou aqui, eu não estou no carnaval, na festa da carne. Que bom que eu estou aqui. Olha, tá, bom para quem? Bom para a glória de quem? Como? Como que o fato de você estar aqui, de fato, pode trazer alguma glória para Deus? Só porque você está aqui, cantando música de crente, com roupa de crente, com Bíblia. Você espingou em glória para Deus onde? Você cantou uma meia dúzia de música? Porque eu cantei? Isso é glória para Deus? Pode ser, mas também pode não ser. Compreende? Porque toda essa estética é muito legal. Pode apontar para a glória de Deus, longe de mim dizer que não. Mas Deus é aquele tipo de pessoa que quando Ele se descreve, Ele diz que Ele não é como os homens que olham a aparência, porque Ele olha o coração. E o coração da gente, então, é um território que precisa de muita atenção. E aí você pode se surpreender, porque talvez você encontre a melhor estética com o pior dos corações. É só lembrar de um grupo chamado fariseu. Tinha estética melhor que aquela? Tinha, gente. Não. Se a régua estava aqui, eles colocaram a régua onde? Aqui, e batiam as metas. Curioso, quando encontraram Cristo, foram os primeiros a se coçar de ódio. Então a gente está vendo que a estética, o lugar certo, o endereço certo, a linguagem certa, o desempenho, a performance certa, não necessariamente sobe como perfume. Compreende? Então a pergunta agora então qual é a proposta desse congresso? Ele é atrevido, porque ele pegou o tema que é cobiçadíssimo em escala global, que é o tema da identidade. Está havendo uma tensão em escala global por causa desse tema. E esse pessoal aqui dessa igreja meteu as caras para dizer o seguinte: nós também queremos falar sobre o assunto.
Nós também temos algo a dizer. Nós também nos importamos. Então, assim, eu quero só que você se prepare. Por quê? Porque isso que a gente vai estar abordando é em torno do assunto mais cobiçado no planeta. Compreende? Mais cobiçado. Onde você vai encontrar uma guerra de conversa, de assunto, de narrativas, de discursos, de bandeiras em torno desse assunto. Então, no mínimo que a gente precisa é estar atento sobre a tensão que esse assunto traz. Por isso que a gente acha que precisa orar um pouco mais. Pode ser? Porque se você não estava atento, eu vou, com a oração agora, clamar a Deus para que te deixe atento. Eu não sei se você sabe, mas eu fico imaginando os mais novos aqui se apropriarem do assunto da sexualidade nos termos de Deus. O que eles podem representar em termos do cumprimento da grande comissão fazendo discípulos de Cristo? Você tem ideia? Dos solteiros aqui presentes, o quanto de tomada de decisão que eles podem ter de forma acertada. Aqueles que são pais, que são avós, aqueles que estão no ministério. Você tem ideia do quanto que a gente pode escalonar isso e ser uma bênção até os confins da terra, se a gente se apropriar do assunto mais cobiçado pelo mundo, mas também um assunto que está desde o princípio na agenda de Deus? Então eu tenho muitas expectativas a respeito de um evento como esse. Compreende? Porque eu sei que é o assunto certo, no lugar certo, com as pessoas certas, atrás do único que realmente entende do assunto. E quando há o encontro disso, e um amém no final, para que a vontade dele no céu seja feita na terra, o mundo não será o mesmo. Compreende? Então vamos orar mais um pouco? Deus, quero te agradecer pela oportunidade da gente ter chegado até aqui. Tantos foram os desafios, e quero te agradecer pela sua misericórdia ter sido renovada mais uma vez. Sem essas suas misericórdias nós seríamos consumidos. Obrigada porque o Senhor lembrou de nós antes da fundação do mundo. Obrigada porque o Senhor enviou o seu Filho amado para vir atrás de nós, e cá estamos nós hoje, no meio de um final de semana que está mexendo com tanta gente nessa região. Gente que está buscando felicidade, gente que está buscando realização, gente que está buscando segurança, estabilidade, talvez um grande amor. Então, Deus, nós estamos também buscando, mas nós estamos buscando humildemente, famintos e sedentos. Estamos buscando o Senhor, a sua presença, crendo que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, que o Senhor se importa, que o Senhor está no meio do seu povo. E nós queremos, Deus, clamar pelo seu perdão, porque diante do Senhor nós somos, Deus, miseráveis, mas porque estamos escondidos em Cristo, cobertos pelo sangue de Cristo, selados pelo selo do seu Santo Espírito, tudo isso por mérito exclusivo do Senhor Jesus, que liberou a graça suficiente para a gente crer no que Ele fez por nós. Nós, convictos, através do poder do seu Santo Espírito, pela obra salvífica do Senhor Jesus, pela obra redentora do Senhor Jesus, nós nos aproximamos do Senhor, crendo que temos um livre acesso, clamando, ensina-nos, Deus, para que de fato a gente possa responder a pergunta a respeito de quem nós somos, para que de fato a gente possa ajudar pessoas que estão precisando responder essa pergunta de quem elas são, mas que a gente seja usado pelo Senhor de tal forma que o seu nome venha a ser engrandecido em todos os lugares da terra. Então usa-nos e envia-nos para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Lucas 10 traz uma história. Falaram para me apresentar, eu vou me apresentando no decorrer do tempo, para a gente não perder mais tempo, pode ser? Eu preciso que você volte à tarde,
porque senão a coisa vai ficar meio sem pé nem cabeça. O que eu pretendo então com vocês é o seguinte: não é um horário de culto. Eu vim dar aula. Eu preciso de quadro, preciso de caneta. Eu devia ter avisado antes, me perdoem, tá? Eu já vi, me perdoem. Mas os meninos novos dão conta de correr atrás, não é não? Deram conta, tá benção. Ok. Trouxe livro. Normalmente eu esqueço de falar do livro. Se alguém puder ser usado por Deus e me lembrar de falar do livro depois, o livro vai trazer um tanto de informação que eu não vou dar conta de apresentar aqui agora, porque eu tenho pouco tempo. Eu tenho um tempo agora de manhã, eu tenho um tempo agora à tarde. O tema é ousado. Puxaram a questão do abuso. Esse é um ponto. Mas eu sei que esse ponto, ele pode representar vários outros. Então o que eu quero é entregar um pouco mais para vocês. Por isso que eu preciso que você anote. Por isso que eu preciso que você escreva a pergunta. Por isso que eu preciso que você esteja com Bíblia aberta. Por isso que eu preciso que você não se distraia e não distraia outras pessoas. Compreende? Por isso que eu preciso que você persevere e volte à tarde. Ok? Então, o que eu vou tentar entregar para vocês é o conteúdo do livro, que é o conteúdo da escola online de sexualidade que eu tenho pela estante da Andréa, que é o conteúdo das escolas de sexualidade, de aconselhamento que nós temos na Missão Avalanche, lá em Vitória do Espírito Santo, que daí são escolas presenciais. Então, a proposta é a mesma. O que eu vou tentar, por causa do formato e do tempo, é condensar um tanto de coisa, para que você, a partir daqui, dê conta dos desafios que devem aparecer para você, seja no campo pessoal, quanto no campo ministerial. E aí você fala, mas que desafio? Deixa eu te falar, talvez você só não tenha se dado conta, mas eu duvido que você não tenha sido desafiado nesse assunto. Aí eu vou te contar como que esse assunto respinga na gente. Vou te dar um exemplo. Eu preciso que você embarque comigo aqui agora. Amém? Fechou? Então é o seguinte, sua Bíblia em Lucas 10, vocês costumam ler qual tradução? NVI? Então vamos mudar. Vamos de NVI então. Deixa eu achar aqui agora. Lucas 10, a partir do versículo 38. Não é sempre que eu começo esse assunto abordando esse texto. Final de semana, por exemplo, passado, estava no Pernambuco, abordei por aqui. Então vou fazer isso aqui agora, porque eu acho que estou com fé para isso. Só isso. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ler esse mesmo texto algumas vezes. Ah, é um mantra? Não, não é não. Só para você prestar mais atenção nos detalhes. Vou ler uma, você já conhece a história. Vou ler depois uma outra. Aí eu vou conversar com você. Mas fica tranquilo, porque eu não vou falar necessariamente a você pelo seu nome. Não, nós vamos fazer um exercício aqui. Por isso que eu preciso que você entre na história. Mas você não vai conversar com o seu ninguém. Combinado? Não precisa ficar com medo, porque não é nada diabólico. Tá bom? Nós só vamos ler Bíblia. E nós vamos crer que a Bíblia vai falar com a gente. Combinado? Lucas 10, João Lucas é bom. Lucas 10, a partir do 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem lembrou de alguma música, levanta a mão. Ah, tá bombando, não é não? Ai, começa, nossa, bonito, né? Qual que é a conclusão? Que Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Bonito, a gente sabe, eu vou ler de novo. Agora você vai tentar prestar atenção
nas entrelinhas. Você vai tentar visualizar a história. Combinado? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Conseguiu prestar um pouquinho mais de atenção? Nós vamos agora para a terceira. Você fala, não, é demais. Não, igreja, a gente pode ler Bíblia. Não é não? Então nós vamos para a terceira e última vez, nós vamos ler o mesmo texto. Nessa leitura você tem uma missão. E a missão é a seguinte: se você estivesse nessa história, quem seria você? Ou o que seria você? Olha que liberdade que eu estou te dando. Tem algumas pessoas aqui, alguns personagens, mas é uma casa. Uma casa tem muita coisa. Se você estivesse lá, quem ou o que seria você? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você nunca talvez tenha lido esse texto tantas vezes, de forma seguida, num ambiente assim, como o nosso. E aí agora vem a melhor parte. A melhor parte é a seguinte: lemos 3 vezes com uma missão. Qual a missão? Da história, o que ou quem nos representaria hoje. Então, o que nós vamos começar a fazer a partir de agora? Eu quero saber quais os personagens dessa história que estão aqui hoje. Só que nós vamos fazer assim, de uma forma que a gente possa ganhar tempo. O que é óbvio? Quais são os personagens que a gente obviamente já sabe que estão aqui nessa história? Marta, Maria, Jesus, mais algum? Discípulos. Então, primeiro, sem você se preocupar com a opinião do coleguinha, com a opinião do seu líder ou liderado, tenta fazer esse exercício, ok? Temos alguma pessoa aqui que se identifique como Marta? Levanta a mão. Temos? Então tá. Pessoal Marta, agora nós vamos dar uma mexida. Pessoal Marta, eu quero que fique do lado de cá, começando daqui. Só que é para hoje. Quem é Marta, fica em pé, por favor. As Martas, por favor, vinde a mim, vocês que estão cansadas e sobrecarregadas. O pessoal que não é Marta, que está desse lado, fica em pé, por favor. Muda para cá. Opa, muda para cá. Pessoal que não é Marta, desse lado aqui, vem para cá. Não, isso não quebra ali não. Não, fica para cá, ó. Aqui eu só quero concentração de Marta. Se você estiver aqui, eu vou deduzir que você é Marta. Se você não se identifica com Marta, você vaza daqui e vai para o lado de lá. Não é Marta? Não é Marta? Não são Marta? Não? Martinha de Jesus? Não. Todo mundo que está aqui é Marta, é isso? Todo mundo que está aqui, lá no fundão, é tudo Marta? É isso? Se não for, some daqui. Vaza. Tem mais alguma Marta aqui? Não? Se aqui são as Martas e vocês não estão lá, vocês são quem? Quem é Maria aqui? Levanta a mão. Então tá, pessoal Maria, vem a partir daqui para trás.
Sem preguiça. Sei que você gosta de ficar sentada, mas levanta. Não é não, Marta? Botar ela para trabalhar um pouco, não é não? Levanta. As Marias, tudo para cá, ó. Começando aqui. Você é Maria? Some daqui então. Some. Vaza. Tá fazendo o que aqui? Você é Maria? Você é Maria? Maria? Quer Maria aqui perto de mim, ó. Pode pôr. Sumiu, né? Tá. Maria, vocês são quem? Hã? Tá. Se não tem Marta, tem Jesus? Jesus? Você é o Jesus? Então, Jesus, vem cá. Jesus, fica aqui, por favor. Tem mais algum outro Jesus? Tem mais algum outro Jesus? Não? Tá, Marta está aqui, Maria está aqui. Quem que é Maria que levanta a mão? Ô, Mariada, vem para cá, para frente. Me ajuda. Tem lugar aqui, ó. As Marias são um pouquinho mais devagar, né? Tem lugar sobrando aqui. Tá, a partir de onde que não é mais Maria? Ali, a partir dali não é nada. Então vocês são quem? Ah, discípulo, que bonito. Então tá, os discípulos então aqui é Maria, o banco da Maria não solta por nada. Desmembra isso aí, vem pra cá, ó. Mistura aqui, ó. Uai, a Maria mudou de lugar? Nem era. Então de um discípulo infiltrado, entendi. Isso, mistura. Deixa aquele banco vazio para eu saber. Ali para trás então é quem? Discípulo? Toda essa leva aí para trás é discípulo? Todo mundo é. Tá. Todo mundo é isso? Tem algum outro personagem sem ser Marta, sem ser Maria, sem ser... Vocês são quem? Tudo discípulos, 3, tudo discípulo? Então, vai para lá, por favor. Depois volta para o lugar certo. Quem mais? Tem algum outro discípulo sem ser? Marta está aqui, Maria está aqui, Jesus está ali. E você é bem? Você é quem? Marta, Maria, discípulo? Você não sabe quem você é? Crise de identidade total, instalado aqui? Quem que é você na história? Você ouviu alguma coisa que eu falei? Ouviu? Desses aí, você se identifica com quem? Marta? Escolhe uma predominante. Tá, casa hoje, quer ser? Você escolhe. Não, querer ser, todo mundo quer, bem. Pega a senha. Mas, de fato, olhando para a sua vida, nesses últimos tempos, você está mais para quem? Mais para uma casa? Mais para Jesus? Mais para Marta? Mais para Maria? Mais para discípulo? Shhh. Quem? Que o quê? Jesus? Vem cá, Jesus, senta aqui então. Fala. Não. Não, por isso que eu estou perguntando, tem mais alguém aqui representado? Que não é Jesus, não é Marta, não é Maria, não é discípulo? Não, gente, não é isso, não é ler a história. É você. Você está representado em que personagem na história? Não é quem falta. Seja sincero. O tema é o que, gente? É identidade. Se aqui a gente não puder falar de identidade, você quer falar onde? No Google? No Instagram? Pelo amor de Deus, aqui é o lugar. Fala, quem é você? Visitante, excelente visitante. Vem cá, senta aqui, por favor. Você queria sentar na frente? Vai ficar na frente. Que camarote, visitante tem que ficar aqui na frente. Mais algum visitante? Não? Então está todo mundo bem acomodado nessa identidade. Está todo mundo bem acomodado? Não estou dizendo que está feliz. Estou dizendo que assim, eu estou me sentindo em casa nesse personagem. É isso? Posso crer assim então? Fechou. Qual que é a ideia agora? Quem sou eu nessa história? Eu sou uma pessoa, eu sou uma mediadora. Eu sou uma pessoa que estou vendo a cena, estou lendo, e vou tentar agora o quê? Conversar. Combinado? E aí, qual que é a ideia? Eu estava lendo aqui, que Jesus estava caminhando, né, Jesus? É isso, Jesus? Jesus estava caminhando, certo?
estava caminhando, e aí você resolveu, estava com seus discípulos. É isso? Galerão lá, é isso, né? Galerão estava caminhando com você. Aí vocês chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Mas o que eu quero entender? Então agora eu estou falando com quem? Eu estou falando com os personagens. Então não vem me dizer, meu nome é João, meu nome é Maria. Não, não. Ou você é Marta, ou você é Maria, ou você é Jesus, ou você é visitante, ou você é discípulo. Combinado? Ou seja, você pode ficar à vontade. Você bota tudo, a culpa nesses personagens. Olha que coisa boa. Entendeu? Tem nada a ver com você. Tá bom? Então, Jesus, eu entendi que você está caminhando. Vocês chegaram num povoado. Mas o que eu fiquei intrigada, o povoado tem muitas casas. Por que de todas vocês escolheram a casa dessa mulher chamada Marta? Da onde veio o critério? Na casa de Marta, porque eram as irmãs de Lázaro, que era amigo de Jesus. E aí meu amigo, no caso, e aí eu fui até ele lá visitar meu amigo, né? Junto com meus discípulos, e fui visitar também as irmãs que estavam lá na casa de Marta. Mas não entendi. Você foi visitar Lázaro ou Marta? Marta. Tá, então Marta, pelo jeito, também é sua amiga? Isso. Isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Jesus? Eu acho que foi pela mensagem que ele foi transmitir, né? Jesus. Eu. Eu acho que ele foi lá nesse intuito. Eu acho que eu fui. Eu acho que eu fui no intuito de... Por que você foi de todas as casas, você foi para a casa de Marta? Com o propósito de levar essa mensagem, né? De você. Deixa eu te falar, Jesus. Você podia entrar em qualquer casa. Por que você escolheu a de Marta? Porque... por essa causa da intimidade com Lázaro. E também porque ele queria passar a mensagem de que... Ai, calma. Tá bom. Entendi. Então aí a ideia era, pelo que eu estou entendendo, assim, o povoado tem muitas casas. Algumas, tem mais de uma, senão não é um povoado. Certo? Podia ter entrado em qualquer uma. Escolheram a de Marta, pelo que eu estou entendendo, porque vocês têm uma historinha de amizade com essa família. É isso, Jesus? É isso? E claro, eu entendi. Você sempre tem uma mensagem para compartilhar. Então, de todas as casas, você escolheu ir para essa, é isso? É assim, discípulos? Jesus é assim? Ele vai escolhendo para onde que ele vai? Como é que é? Hã? Só segue. Não, e tem algum critério? Peraí, mas levanta, se tivesse um microfone, ajudaria. Tá, mas assim, ele dá satisfação para vocês? Não. Dá na telha, ele vai. O Espírito Santo acionou e pelo jeito assim, agora partiu o povoado e nós vamos agora visitar Marta. É isso? Então esse galerão estava andando junto com Jesus, é isso? Exatamente. Excelente, isso é discípulo mesmo. Sou. Isso é discípulo. Leal. E aí então, você só segue. Chegaram na casa de Marta. Pega aí o microfone, por favor. Isso. E aí, ok. Aí eu quero entender. O texto está dizendo que vocês chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. É isso, Marta? O que eu quero entender, como foi receber a visita de Jesus? Diz para mim. Pega o microfone, rápido. Só levanta a mão pra gente saber. Foi a melhor coisa. Fala. Só que tinha que deixar tudo pronto, fazer comida para um monte de gente, ó. Vai isso. falando. Tinha que deixar a comida pronta, tinha que organizar tudo. Todo mundo chegou com fome, cansado, tinha que lavar os pés, tinha que fazer muitas coisas. Entendi. Isso. Mais alguma coisa? Então, a fala de Marta representa você ou outra Marta? De surpresa, não avisou. Não acredito. Jesus não mandou um WhatsApp. Foi, não. Não mandou um convite. Não foi isso. Aí ele é desses. Se acha, né? Você achando que é o quê? O dono do mundo. Então Jesus chegou de supetão, levou o galerão dele,
Não é não? E aí você, então, na hora que viu aquilo, acionou o quê? Como é que é? As visitas só chegam na hora que a casa está bagunçada. Resultado, acionou o plano. Qual é o plano? Qual é o plano? Arrumar tudo rapidamente. Assim. Tudo rapidamente. Afinal de contas, por que tem que arrumar? Porque era Jesus, né? É Marta. Por quê? Jesus, né? Era Porque é Jesus e... Ai, não sei. Por que tem que arrumar? Porque ele merece o melhor. Ele merece o melhor. E qual é o melhor? Uma casa arrumada, uma boa comida, limpa. Porque, aliás, é o que ele deve ter pedido para vocês. Não, peraí. Não estou entendendo. Agora vocês bugaram a minha cabeça. Vocês fizeram um plano, certo? De arrumar uma casa, preparar comida. Foi muito Pra quem rápido. não pediu? Foi muito rápido. Ele não pediu, não. Assim. Ele não pediu? Não, ele chegou de surpresa e a gente acendeu a luz. Tem que arrumar a casa. Acendeu uma luz. Que bênção, Jesus é desse. Se ele chega, ele acende uma luz. Aí acendeu uma luz. Qual foi a luz que acendeu, Marta? Então, eu acredito que ele não pediu isso, mas a gente faz isso achando que isso é necessário. Tá, fala, Marta. É a linguagem de amor, né? Atos de serviço. Que bonito. Assim, né? Ele citou quem? Gary Chapman, né? Ele citou a base bíblica, não é verdade? Eu estou aqui do lado da Marta, aqui. Cadê? Eu estou aqui no grupo da Marta e eu estava dizendo aqui a vizinha, eu me identifico com Maria e com Marta. É Marta, bem, fica aí. Fica aí. Eu sou agoniada para arrumar. Isso, é Marta, fica aí. Mas sou agoniada para cozinhar e agoniada. estar aos pés de Jesus. O sobrenome da Marta é Agonia, entendeu? Marta Agonia tá aí. Excelente. Então, o que eu estou entendendo é que na hora que Jesus chegou, brotou uma agonia, acendeu a luz da agonia, tipo assim, temos que fazer alguma coisa. Afinal de contas, é o quê? É Jesus, e ele merece o melhor, e o melhor é o quê? Serviço. É isso, Marta? Isso, fala mais, eu quero te conhecer. Tem alguma Marta que quer falar? Quer compartilhar? A gente imagina o quê? A nossa necessidade é o quê? De dar o melhor para ele. Jesus chegou na nossa casa, então tem que ser tudo perfeito. Perfeito. Não tem que ter erros. Tem que ter a melhor comida. Não, tem a casa mais arrumada. Porque ele é Deus, então a gente tem que dar tudo do melhor. Entendi. Fala, Marta. É porque na nossa natureza, a ordem e ser um pouco metódico já é natural. Então a gente quer tudo da forma com que a gente acha que é o melhor. Não necessariamente o que ele receberia como melhor, mas o melhor que a gente pode dar e aquilo que a gente acha que está mais correto. Entendi. E dar de todo o coração, entendeu? Entendi. Então parece que você tem assim parece que você tem como se fosse uma régua. É como se tivesse uma métrica interna, é isso? Que tipo assim, o que você acabou de falar? Não é que ele pediu, mas é que a nossa natureza, a gente é assim. A gente é assim como? Fala. Exatamente, a gente quer fazer primeiro aquilo que a gente queria receber e que a gente acha que naquele contexto vai ser o certo a ser feito. Entendi. Entendeu? E quando isso acontece, como é que você fica? Como? Estressada? Não, quando dá certo, quando bate a meta, como que fica? Realizada, feliz. Fica como? Então, a gente toma para nós tomamos para nós a responsabilidade. Jesus não pediu, mas a gente quer impressionar. A gente está muito preocupado com a aparência. A gente quer ter o controle das coisas e acha que daquela forma é a melhor, mas às vezes não é. O que vocês acham, Marta? Eu estava lá de cima não é aparência. Não é. Eu estava lá de cima sendo Marta, e aí eu estava pensando, também a Maria não ajuda nunca, né? A Maria é encostada. Fala. Então, tocou no assunto. A gente tem um problema grave com a Maria. Qual é o problema grave com a Maria? Se a Maria ajudar um pouco, fica leve para todo mundo. Entendi. É isso? Testifica? E assim também. A Marta queria servir. Ela queria servir a Jesus. Não é só trabalhar por trabalhar. Não. Ele chegou lá e ela queria servir. Entendi. Ou seja, não é só por trabalho. Então, por que você fez uma distinção entre serviço e trabalho? Isso. Me explica, Marta.
Ele chegou na minha casa, então eu quero dar para ele algo. Eu quero servi-lo. Eu quero atendê-lo bem. Eu quero que ele entre. Eu quero lavar os pés dele. Eu quero dar ele uma boa refeição. Eu quero dar ele um serviço. Eu quero prestar para ele um serviço. É isso? Não é só trabalho por um trabalho. Não. Só por isso. Não é trabalho. Aí a outra vai, senta lá e fica lá sentada. E eu tô lá doida, desesperada, fazendo tudo sozinha. Né? Não. Fala sério. E aí, então, eu entendi. Eu entendi, inclusive, que... Curioso, porque você fala assim, né? Parece que foi, pelo menos não registra. Lucas não registra aqui, se você falou alguma outra coisa com Jesus. Mas parece que você se aproximou de Jesus. Na hora que você viu a cena, Jesus entra, os discípulos estão ali... né? E você entra, Jesus entra ali na sua casa e você, eu entendi, você querendo organizar tudo e preparar, e de repente você viu aquilo ali, você começou a pontuar. A coisa, você tinha um plano interno de excelência, pelo que eu estou notando, de serviço, não é trabalho, mas é de serviço, de dar o melhor, afinal de contas é o Senhor Jesus. Eu acho bonito porque você chama Jesus de Senhor. Ele é seu Senhor? Marta, Jesus é o seu Senhor? Sim, existe intimidade com Jesus. No entanto, nós, Marta, sabemos que existem outras coisas a fazer. Né? A gente não consegue olhar para o que tem para fazer e esperar que alguém faça. Nós tomamos iniciativa. Proatividade. Nós queremos tudo pronto. E não é só porque é Jesus, é nossa natureza. Entendi. Se fosse só os discípulos, também teria dedicação. Claro que com Jesus, a esfera... muda um pouco de figura. É o mestre que está ali. Por isso a necessidade que Maria fosse ajudar um pouco. Porque, afinal de contas, essa é a sua natureza. A minha natureza. É isso que você está dizendo? Você diria que é a sua identidade? Sim. Fala mais sobre isso. Oferecer para as pessoas um ambiente em que elas se sintam acolhidas, amadas, né, felizes. Entendi. Bonito. Fala. Natureza, porque eu fiquei com raiva que minha irmã não estava fazendo mesmo. Não, é a pergunta que eu queria fazer, querida. Porque se eu estava feliz fazendo aquilo, eu queria fazer o meu melhor como serviço, e porque eu fiquei com raiva que a outra não estava fazendo? Cara, não é uma boa pergunta. Né, não? Porque, veja bem, se é a sua natureza, cara, você está no seu barco. Sim, era para estar feliz. Segue a vida. Mas sozinho é impossível? Por quê? Nós precisamos do outro, nós precisamos de ajuda. Compartilhar o serviço, isso faz parte da comunidade. Somos uma casa, uma família, precisamos estar juntos com o serviço. Tá. Então tem que estar todo mundo com a mesma natureza. Compartilhando, pelo menos. Né? Não Entendi. é um hotel onde você chega não, e é não é um hotel, não. Alguém vai ter que contribuir. Alguém vai ter que contribuir, entendi. Fala, Marta. Eu queria estar que nem minha irmã, sentada aos pés de Jesus, mas eu tinha que trabalhar. Quem ia servi-lo? Quem ia dar comida? Quem ia arrumar a casa? Eu entendi. Deve ser por isso que você deu uma bronca em Jesus? Não, eu não dei. Ah, não? Você não deu? Eu falei, olha o que minha irmã está fazendo, chama a atenção dela, porque eu queria estar aí também. Mas isso não é uma bronca? Não, é uma... falando, olha, preste atenção. Não, bronca. Uma bronquinha. Falando, é uma bronquinha. Olha a situação. Não é uma bronca? Não. Não? Ô, Marta, você deu uma bronca em Jesus ou não deu? Sempre... Pediu socorro? Olha que bonito o jeito que Marta pede socorro. Diz-lhe que me ajude. Sempre tem isso é preguiçosa. Socorro ou isso é uma ordem? Uma ordem. Mas eu acho interessante que você chamou Jesus de Senhor. Mas você que manda? A casa é minha. Fechou. 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 Cadê a Marta sincera? Marta sincerona, cadê? Marta sincerona? Por trás dessa máscara, hein? Meu problema como Marta é que assim... Cadê a Marta? Aqui. Eu tô cansada e queria estar como minha irmã, mas eu não consigo ficar que nem minha irmã, porque quando eu sento eu fico agoniada. Então, o problema não é ela, sou eu que tô inconformada com o meu próprio problema e quero que Jesus resolva botando a culpa no outro, porque botar a culpa em mim é mais trabalho que eu já tenho que arrumar a casa. Aí eu passo a vida ter culpa. Então, você tá me dizendo aí, que você tem uma natureza que te impele ao serviço.
mas que não necessariamente essa natureza está respondendo a um comando daquele que você chama de Senhor. É isso. Cara, que guerra interna, hein? Diga aí, que problema? Aí eu resolvi o meu problema, minha guerra interna, passando adiante, culpando Maria. Porque resolver meu problema é muito difícil, eu passo adiante. Aí Jesus resolve brigando com Maria. Então, mas olha o que você propõe para resolver. Marta resolvendo o conflito é assim, pelo que eu estou vendo pelo texto. Chega Jesus com discípulos e deve ter visitante. Curioso que vem no bando. Sempre tem, os fifi. Né? Chegaram de todas as casas e escolheram a sua. Naquela hora acionou a sua natureza gritando, falando, tenho que servir, porque afinal de contas é Jesus, eu quero impressionar. Tem que ser tudo perfeito. E você desembestou a trabalhar. Lá pelas tantas você se deu conta que a bonita, Mocreia, Maria, estava onde? Sentada aos pés de Jesus. Fazendo o quê? Ouvindo? Nada? Uai, vamos ver então o que Maria estava fazendo? Né não? Não, mas vamos ver o que está escrito. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ô Jesus, me diz, como era ter Maria aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos? Ela escolheu a boa parte, né? Como era tê-la aos seus pés? Para você? Maravilhoso. Você se sentia como? Que eu estava cumprindo o que meu pai me trouxe a fazer e ela estava ali recebendo daquilo que eu tinha para passar para ela. Algo a contribuir? Não, concordo. Muito bem. Então o que a gente está vendo? Que para Jesus, do ponto de vista de Jesus, de todas as casas ele escolhe a sua. E que no final do texto ele fala que uma das duas escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Cozinha ou presença? E você viu a cena. Jesus e Maria trocando uma ideia. Não é não? Maria, me conta como era estar sentada aos pés de Jesus. Quem Maria? Fala, Maria. Então, veja bem, existe tempo para tudo debaixo dos céus. Não é isso? Melhor ouvir a palavra do Senhor, estar aos pés, tempo de qualidade com Ele. A partir daí, a gente vai servir da melhor maneira. E a melhor maneira é ouvindo o que Ele diz. Como então foi para você ficar sentada aos pés de Jesus? Maravilhoso, porque a gente está ouvindo com o Mestre. Quando Ele falava, meu coração aquecia. É ali que eu queria estar. E que mais, Maria? Alguma outra? Como era estar aos pés de Jesus? Eu sou daquelas que deixa tudo. Aí corro, então. E eu queria ouvir cada palavra de Jesus. Né? Eu queria ficar pertinho dele. Eu quero adorar. Mais alguma coisa, Maria? Estar aos pés de Jesus foi libertador. E fez ver que havia importância na minha vida também. Olha! Sim, porque como mulher, nós não tínhamos essa oportunidade de estar perto. Raro. Era muito raro. Né? Um mestre ali. E o mestre estava ali. E ele estava me ouvindo. E eu podia compartilhar com ele. E que ele parece que quem estava ouvindo era você, né, querida? Eu estava ouvindo e maravilhada. Mas ele não te repreendeu de você estar ali no workshop de teologia? Não. Não? Muito pelo contrário, não. Ele não te deu uma chamada falando, daqui não é seu lugar? Não. Ele estava muito feliz. Ele gostou de ter você aos pés dele. Ele gostou. E ele te ensinava. Muito. E você aprendia. Sim. É isso? Isso. Mas e a casa? Então, a casa, eu senti o peso da casa. Porque eu amo a minha irmã. Eu fui criada com ela. Certo. Eu entendi a dor dela. Mas existia algo que me chamava muito mais. Que era o quê? Os pés de Jesus. Essa oportunidade única de estar olhando nos olhos de Jesus. Eu entendi. Então estava rolando isso e lá pelas tantas a fala de Jesus foi interrompida. Jesus foi interrompido. Por quem? Pela dona da casa. Entendi. Nossa, deve ser muito importante. O que foi essa interrupção? Senhor, não te importas que o teu reino não tenha chegado? Senhor, não te importas
Foi isso? Não, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Em outras palavras, não te importas que eu tenha ficado sozinha fazendo coisas que eu deduzo que o Senhor queira. Então eu tenho uma ideia brilhante. Senhor, diz-lhe que me ajude. Em outras palavras, eu entendi o seu plano, Marta. O seu plano, então, já que você viu que você estava atarefadíssima, o seu plano, então, era tirar a única companhia de Jesus da sala para acompanhar você. Esse é o plano. Esse é o plano. Está escrito que é o plano. Foi isso? Foi isso que você achou que resolveria o problema? Então chega um visitante que senta e pelo jeito ele quer uma coisa. O quê? PF ou presença? O que ele quis? Pelo que o texto diz? Presença. Depende. Mas você que... Oi? A gente está falando aqui que depende. Chegar com muita Depende. fome. Peraí, Tá depende? No Depende? caso aí não, né? Ah, bom. É. Então depende... De quem? Então, mas depende do que no texto? Tem alguma... Dá alguma margem para a gente imaginar que Jesus dividiu tarefas? Não. Não. Então, o que Jesus queria? Prioridade, atenção exclusiva só para ele. Para ele. É a nossa atitude, Mas aí a lugar. natureza da Marta concorreu com a de Jesus. Sim. Falou, não, eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito, afinal a casa é minha. Minha casa, minhas regras. Isso. Olha que ousada! Minha casa, minhas regras, mas eu chamo Jesus de Senhor. E quando chega aqui eu tenho um plano. Jesus, você quer presença, mas eu quero presença também. Então muda o seu plano e faz o meu. Como é que é? Não ouvi. Faz toda a programação, planejamento. Tudo. E quer que Jesus siga a nossa programação. É, bonita. Como que você fica agora ouvindo isso? Então, veja bem, é curioso, porque o que Marta estava propondo era só coisa boa. Era comida, era uma casa florida, talvez, uma casa limpa. É sensacional. Mas parece que diante disso tem uma coisa que é melhor. Ele não falou que era errado. Ele falou que diante disso tinha uma coisa melhor. E que olha quem escolheu. Discípulos, como foi para vocês verem essa cena? Como discípulo, eu entenderia, sabe, minha irmã, humanamente olhando, entenderia as duas. Claro. Certo? Entenderia as duas. É fato que Maria escolheu a melhor parte, né? Jesus disse isso, mas eu entenderia as duas, né? Olhando humanamente, porque se fosse um vizinho meu que chegasse na casa, eu tentaria dar o melhor. A casa está suja, né? Deixar o ambiente mais agradável. Né? Eu não recriminaria, entenderia as duas. Você está dizendo que você acha que Jesus foi muito duro? Não acho, porque ele tinha a visão perfeita da situação. Né? Ali eram duas humanas, sei lá, talvez com uma visão um pouco, sei lá, distorcida naquele momento, entende? Mas nenhuma das duas mostrou não reconhecer que ele era o Senhor, entende? Entendi, as duas eram evangélicas. Não, as duas são crentes. Não. Mas parece que... Não? Mas parece que uma escolheu o quê? Não. O que eu entendo... Uma escolheu o quê? Não, sim, uma escolheu... A melhor parte. Sim, a melhor parte. Mas a outra, né, se dirigiu ao Senhor com toda... Né, Senhor, ela reconhece. Né, a visão dela naquele momento foi de... Talvez, como a irmã falou, né, que eu achei que a irmã de óculos aqui foi o comentário mais coerente, né? Humanamente falando, ela quis dar o melhor naquele aspecto, entende? Não que ela não reconhecesse que ele era Senhor. Não, ela só deu uma bronca, afinal de contas, porque... Por quê? Por que Marta deu uma bronca?
para Jesus que chama de Senhor. Minha irmã, tem uma propaganda, sabe, que você usa as mesmas palavras, uma delas é bronca, e você usa as mesmas palavras de uma forma afável, que conforta, não necessariamente aquilo significa que foi uma bronca. Então ali entende? não foi uma bronca. Eu entendo que não. Não, ela então, falou. O que foi? Minha irmã, eu acho que o desejo dela, naquele momento, de realmente ter um ambiente, né, digno, sei lá, eu entendo, como discípulo, eu entendo dessa forma, entende? Se alguém quiser... Mais. Vocês que andam com Jesus, o que vocês acham? É assim? Vou complementar. Então, eu como outro discípulo, né, eu penso assim, eu penso que foi uma bronca, sim, porque tem situações que merecem uma bronca. Então você está dizendo que Jesus mereceu uma bronca? Não, estou dizendo que tem situações que a gente merece tomar uma bronca mesmo. Né? A gente toma em pregação e tudo mais. E aí, não foi perguntado a Jesus se ele queria a casa arrumada, não foi perguntado se ele já tinha comido. Ela deduziu e disse, esse é o melhor. Quem chega na minha casa tem que receber isso aqui. E Jesus... Então, eu penso como o escritor de Eclesiastes 3:1, que diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Naquela hora, eu entendo pela bronca que era a hora de ouvir a palavra. Eu entendo. Falar a palavra bronca, ela parece que fere a gente, que afinal de contas, Marta estava muito bem intencionada. Eu acho que é isso que o discípulo está querendo dizer. Ela estava muito bem intencionada. Ela queria oferecer o melhor. O negócio é o seguinte, na perspectiva do próprio Jesus, desses assim, qual é o mais importante? Me diz. É Marta, é Maria, é o visitante, é o discípulo? O que é o mais importante? É o próprio Jesus. É o único que é chamado de Senhor. Agora, por que essa história aparece? Então, a gente, aqui com os personagens, a gente está vendo assim, que existe uma tensão em termos de propósito. E, inclusive, no que diz respeito ao serviço a Jesus. Que diz respeito, talvez, a alguma coisa que anteceda o serviço, que parece que Maria pegou. Você reparou que serviço pode ser muito bem intencionado, mas não necessariamente sobe como adoração? Que você pode fazer coisa certa, gastar energia, tempo, recurso, com a coisa certa. Mas que do ponto de vista do próprio Cristo, que está sendo, em tese, o alvo do serviço, para Ele, não chegou como a melhor adoração. Eu posso afirmar isso? Porque foi Ele que disse que o que ela fez foi a melhor parte. Foi, aliás, não pode ser tirada. O seu serviço poderia ser tirado de você? Aquela alegria pode passar de ter feito aquele bolo, ter feito aquela tapioca, ter feito aquele cuscuz maravilhoso, que ninguém faz igual. Poderia, onde você se dá muito bem, onde você sabe que você ia aguentar receber elogios. Excelente, é da sua natureza. Talvez por isso Jesus tenha ido até para a sua casa. Sabe que ele vai ser acolhido, mas pelo jeito, nesse dia, o que ele estava querendo? Era o serviço de Marta ou era Marta? Era o quê? Marta. Como é saber que Jesus queria você e não só o que você produz? Detalhe, a sua irmã pegou isso. Aí qual foi a ideia? Tira ela dali. E pelo que eu ouvi da sua irmã, o que ela queria é que você estivesse onde? Lá. Então, o que Jesus está querendo nesse momento? Esse que você chama de Senhor, que você sabe, pelas escrituras, pelas profecias já profetizadas, que nele não há falta de nada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Messias que foi anunciado. Você crê nisso?
Então você sabe que nele não há falta. Te pergunto, ele precisa da sua comida? Ele precisa da sua faxina? Ele precisa de alguma coisa? Não, ele pode pedir. Naquele momento ele quis? Não, porque se Jesus, você sabendo quem ele é, que ele é justo. Ele é justo, é ou não é? Sim ou não? Ele poderia ser o Messias se fosse injusto? Se fosse antiético? Se fosse mau? Ele poderia ser o Messias? Não. Se ela estivesse fazendo a pior parte, Jesus não teria corrigido? Então, pelo jeito, até pela figura, essa sua irmã estava despencada em confiança na presença dele. Mas parece que em algum momento dentro do seu coração falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Parece que é isso. Agora, de fato, isso não está dizendo que Jesus tenha te amado menos, que Jesus não te trate como sendo alguém digna. Não, Jesus já sabia. Mas pelo jeito ele está estendendo um convite. Qual? Vem para cá, que tem lugar para você também. Aí a pergunta vai ser, como é que você vai viver agora? Porque é Jesus chamando para você parar e a sua natureza querendo ficar em pé faxinando. Pergunta é com qual parte que você fica. Certo? Vou terminar minha última conversa aqui com o visitante. O visitante estava aí. O que você achou dessa história toda, visitante? Você não é discípulo? Sou. Ué, você é um visitante ou você é um discípulo? Na história aí. Eu tô como visitante. Visitante, tá. E aí, o que você está vendo? O que você está achando de tudo isso? Você está visitando quem? Eu queria ver o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele é Deus. Ah. E só queria ver o que ele estava fazendo. É? E você viu? Vi. E o que você achou? Que eu achei? É. Não consigo falar. Um visitante, né? Tem muita opinião formada a respeito do que está acontecendo. O que eu quero que você faça agora é que você se despeça do seu personagem. Você não é Marta, você não é Maria, você não é Jesus, você não é visitante, você não é discípulo. Discípulo é para você ser, né? Mas eu quero que você se despeça desse exercício. E a gente voltar aqui agora. Tá bom? Seu coraçãozinho despeça. Então, agora aqui a Andréa falando com você que está aqui nesse congresso. Exercício é poderoso ou não? Dá para refletir algumas coisinhas no coração? Dá ou não dá? Um dia eu fiz esse exercício numa sala de aula. Abri. Surgiram os personagens. Marta, Maria. Nesse dia eu não lembro se teve... Não vamos precisar mais de microfone. Nesse dia... não apareceu, acho que Jesus, uma sala de aula. E aí perguntei se tinha mais algum outro personagem, uma pessoa levantou a mão e falou. Aí eu perguntei, e você, não é Marta? Não. Maria? Não. Então, quem é você? Ela respondeu, eu sou a cinza do fogão de Marta. Você fala, nossa, deve ser uma visitante que ouviu falar de Jesus e apareceu aqui na escola. Não. Uma mulher de quase 40 anos, há bom tempo convertida, nascida de novo, membro ativo ali de igreja, servindo na igreja local, com chamado para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Essa mulher, de todos os personagens da história, ela se identificou com esse aqui. Eu sou a cinza do fogão de Marta. Te pergunto, quem é essa mulher? O que você, se essa pessoa tivesse surgido hoje aqui, o que você entenderia sobre a identidade dela? Qual que é o verbo que ela utilizou? Sou. Então ela está dizendo, isso me
define. Então, vamos puxar essa declaração dela. Então, essa declaração dela está vindo a partir do quê? Está vindo, então, você imagina o que eu posso, então, inferir. Que cinza do fogão, cinza de um fogão. Então, cinza é o resultado. Certo? Era uma madeira que virou cinza. Certo? Era um papel que virou cinza. Papel na época difícil. Então foi consumido. Então nós estamos falando que ela é alguém que entrou em contato com algum processo que a consumiu. Então é basicamente se ela estivesse dizendo o seguinte: eu sou o resto. Sou o resto do quê? Do uso. Vamos adiantar? Do abuso. E não é dos abusos de uma vida inteira. Se ela estava na época com uns 40, ela estava com menos. Basicamente o que ela está dizendo: a minha vida inteira, ou boa parte dela, eu fui abusada. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer para nós? Sabe quem eu sou? Eu sou vítima de abuso. Um exercício simples de ler Bíblia. Mas que quando você se aproxima do texto bíblico, que nem a gente faz eu brinco, com a folha de lavanda ou com uma folhinha de manjericão, você bate o olho, você não diz aquilo lá é lavanda. Certo? Porque não tem cara de coisa cheirosa, é um mato. Mas quando você se aproxima da lavanda, e você toca, e você esfrega, fica a marca, é lavanda. Assim, acredito que deva ser a nossa relação com a palavra de Deus. Você leu a história, mas a história leu você? Então eu preciso me aproximar da história e esfregar essa história, para que essa história venha o quê? Me rasgar, venha me esfolar, para remover de fato o que precisa ser removido, para falar de fato ao que interessa, que é o meu coração. Então o texto sagrado revelou que eu digo, não estou falando do ponto de vista de revelação, trouxe uma verdade sobre essa pessoa, que ela pode ter uma história de novo nascimento, de conversão. Ok, eu não tenho a menor dúvida que essa mulher que eu conheci tenha passado por isso, mas que há informações, há crenças sobre ela, que ainda estão fundamentadas naquilo que ela vivenciou e que estão se levantando como sendo aquilo que a define. Você sabe o que ela está dizendo? A mesma tensão que a gente viu na fala de algumas Martas aqui. É a minha natureza. Eu sei que Cristo está na minha casa, mas eu não consigo parar. É mais forte do que eu fico agoniada. Eu estou agoniada. Então veja bem, quem entrou na sua casa não foi Lázaro. Quem entrou na sua casa foi Cristo. Aí quem está vencendo Cristo? A sua agonia? Então parece que tem uma bússola interna que está te movendo. E que pelo jeito não é Cristo, nem Cristo te parou. Compreende? E aí eu estou falando não é para quê? É para todos nós. É quando Cristo diz, é assim. Mas internamente eu digo, mas isso não me representa e não me define. Vou dizer na prática como a gente recebe esse aconselhamento. André, eu sei, mas parece que não desce. André, eu sei, mas parece que não vem para o meu coração. Parece que funciona para todo mundo, menos para mim. Porque parece que não me representa. Então, o que eu quero dizer, existe no nosso grupo um tanto de gente que sabe muitas coisas sobre Deus, especialmente quem nasceu na igreja, quem tem tradição, entende? O contato com a história religiosa, com o texto sagrado, com os hinos. Excelente, você ouviu muitas coisas, você recebeu muitos ensinamentos, você sabe muito. Inclusive você cresceu ouvindo que você
é homo... O quê? Sapiens. Então, o que te define? A sua racionalidade. Não é isso? Por isso você vai ver que, inclusive, muita gente acredita o seguinte: a gente tem que investir na educação. Né? Eu sou filha e neta de educadores, né? Eu cresci ouvindo isso. A gente tem que investir na educação, porque o dia que a gente investir na educação, nós teremos o céu na terra. Por isso que a gente precisa do quê? De projetos de educação, porque as pessoas têm que saber as coisas certas. Então a gente vai apostar muita coisa naquilo que diz respeito a conhecimento, sabedoria, conhecimento, racionalidade, aquilo que for cognitivo. Isso é em verdade? Não, precisamos. Bom, se não fosse isso, por que Deus, o próprio Deus, teria iluminado, inspirado, revelado a sua verdade e disponibilizado isso em formato de livros, no decorrer de tanto tempo, usando tantos autores no decorrer da história? Então, pelo jeito, a racionalidade, a compreensão, o aspecto cognitivo não ferem aquilo que Deus construiu para o ser humano. Não fere. Mas a pergunta é, será que é tudo? Onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar aqui. O que de fato a gente usa para definir quem nós somos? E se você não souber responder essa pergunta, como é que você vai fazer discípulo de Cristo? Porque você vai fazer discípulo seu. Compreende? Gente tem que fazer as melhores coisas, porque afinal de contas é para o Senhor. Tem que ser a melhor música, tem que ser a melhor liturgia, tem que ser o melhor templo, tem que ser o melhor, porque afinal de contas é para o Senhor. Excelente, tá? Mas a pergunta é, isso é tudo do que Cristo requer de nós? Se na hora que você espreme, o que sai? Quem está falando que é cinza do fogão de Marta, você sabe quem é? Uma Marta. Sabe aquele pau para toda a obra da igreja? Conta com ela, sempre disposta, sempre entregue, sempre. Entende? É aquela mulher, é a serva da igreja. É aquela que todo mundo lembra dela, porque olha, ela vai, porque afinal de contas ela adora o Senhor, ela ama o Senhor, ela ama servir. E na hora que você aperta essa mulher, você pergunta, quem é você? Ela fala, eu sou a cinza do fogão de Marta. O que ainda então ela usa para definir quem ela é? Uma história de vida onde ela foi tratada como coisa. Você sabe o que ela está dizendo? Olha a gravidade disso do ponto de vista de Cristo. Estou dizendo que não é importante a história de vida de abuso dela? Estou dizendo que é importantíssimo. Mas a pergunta é, a história de vida dela a define quem ela é? Se for isso, o que serve então para construir a identidade dessa mulher? O que para ela dizer isso, quem então está definindo a identidade dela? Só pensa, quem? Não. Essa mulher aqui está dizendo o seguinte, eu sou a cinza do fogão de Marta, a gente puxa mais um pouquinho, a gente sabe que ela viveu uma história de abusos, de todo tipo. Então o que ela está dizendo? Que eu sou uma vítima de abuso. Se isso é o que me define, então eu pergunto, da onde vem a autoria da identidade dela? De quem? Dela mesma? Ou de quem abusou? Então, quem abusou, a forma como essa pessoa ou essas pessoas a trataram, agora isso se levanta como o quê? Isso é o que me define. Detalhe, só que ela, na prática, ela funciona como alguém que chama Cristo de Senhor. Então o que a gente está vendo? Que existe uma dualidade dentro dela. Que ela sabe que Cristo é Senhor, mas no fundo como que ela se percebe? Eu sou uma vítima de abuso que agora serve a Cristo. Então eu te pergunto, quem no final das contas é mais poderoso nessa descrição? O abusador, porque é aquele que a define. Você fala, para que bugou minha mente.
Você sabe por que nós estamos falando? Se vocês estão se atrevendo a fazer um congresso sobre identidade, a primeira pergunta é: quais são as fontes? Não é quais são as identidades. Quais são as fontes que existem para definir identidade? Compreende? Como é que formato fêmea? Certo? Então o que a gente já descobre? Uma aula que Deus está dando sobre a interesse de Deus na singularidade que é ser humano, na peculiaridade que é ser macho e fêmea, na diversidade aqui apresentada. Então, o que Deus está envolvido é nesse projeto. Então, quando Deus olha para a humanidade, Ele olha a humanidade a partir da sua imagem, tendo características presentes, visíveis, tangíveis, de diferenciação. Compreende? Então, a gente está vendo que tem muita coisa em jogo a respeito de Deus, quando o assunto é identidade humana. Que não são coisas desacopladas. Que a forma como você lida com humanos, a forma como você lida com humanos, de acordo com o seu gênero, a forma que você lida com o seu corpo, o corpo dos outros, está trazendo por trás declarações teológicas. A forma como você lida com o seu corpo, na prática, sabe o que é? O que eu quero dizer aqui? Anuncia quem é o Deus que de fato você adora. A forma como você lida com o corpo do outro, anuncia de fato quem é o Deus que você adora. Então as coisas não estão desacopladas. Compreende? Você está vendo como o negócio... O assunto que vocês escolheram, ele é o assunto do nosso tempo. Não é à toa. Porque se você toca nisso aqui, se você muda um grauzinho no ângulo que baliza a definição de identidade, você muda o rumo do mundo. Você tem ideia da gravidade? Por isso que sim, esse é o assunto que tem que estar na pauta da igreja. Porque estava na pauta do Criador na criação. E se está na pauta do Criador na criação, tem que estar na pauta da igreja. E se não estiver, a história vai cobrar. E não cobrou? Cobrou ou não cobrou? Por que em 2024 a gente precisa falar desse assunto? Que já está registrado desde Gênesis 1. Compreende? Por que a gente ainda tem um tanto de gente que levantou a mão quando eu perguntei: vem cá, o que você já ouviu sobre isso? Não ouvi. Se não ouviu e está vivendo como? Se ouviu dentro da igreja, ouviu o quê? Porque também tem isso. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. A pergunta é, segundo qual fonte? Porque se não for essa, está contaminada. E se estiver contaminada, vai afetar a forma como você se percebe. Aí o texto foi lindo, excelente. Isso é que a Bíblia fala, ok. Aí se a gente fizesse o levantamento aqui, eu não vou fazer, fica tranquilo. Mas se a gente fizesse o levantamento e eu perguntasse, ok, isso aí te representa? Você vai falar assim, não. Porque se Deus chegasse hoje para mim e falasse, olha, eu preciso que você... Como Deus falou lá, sejam férteis, multipliquem e se encham a terra. Você vai descobrir que vai ter um tanto de gente que vai falar assim, eu não tenho o menor interesse pelo sexo oposto. Eu não acredito nisso. O que você vai descobrir então? Que existe uma realidade que foi quebrada. Tem uma realidade que não responde mais a isso. Por quê? Porque a vida não é só Gênesis 1 e 2. A vida também é Gênesis
3. E Gênesis 3 foi exatamente a chegada da maior tragédia de todas, que foi a chegada do pecado. E quando chegou o pecado foi literalmente a mudança do quê? Do ângulo. Porque Adão e Eva tinham um rumo, a árvore da vida. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem: comam de todas as árvores do jardim, exceto aquela. Então qual era o ângulo? Para onde que eles estavam? O Waze dele estava apontado para onde? Para a árvore da vida e para todas as outras. Mas o Waze deles não estava apontado para onde? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até que um dia chegou uma serpente e falou: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque o Deus sabe, olha só, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês conhecerão o bem e o mal e serão como Ele. Nas entrelinhas, o que está escrito? Deus está escondendo o melhor da festa. Ele está escondendo o jogo. Deus não está sendo sincero com vocês, porque Ele está privando vocês da melhor parte. Então não se iludam. A serpente tem um discurso sobre a melhor parte. Não se iludam. Talvez por isso a gente tenha uma natureza que grita. Porque talvez essa natureza que grita é a nossa convicção de que nós sabemos qual é a melhor parte. Então, o que Satanás fez? Ele descortinou uma possibilidade de haver uma melhor parte que não é a parte da parte de Deus. É a parte de Deus. Esse acraseado é a parte, é o oposto. E quando surgiu essa possibilidade de uma melhor parte, em que Adão e Eva seriam os autores, seriam, sabe quem? A referência. Porque saber o que é o bem e o mal, discernir o que é o bem e o mal, você sabe o que significa? É quebrar o Waze, gente. Você tem ideia do que é isso? É quebrar o Waze. É o seguinte: eu é que sei qual que é o melhor lugar. Eu é que sei qual que é o melhor fruto. Eu é que sei qual que é o melhor ângulo. Eu é que sei. Então, se eu souber, se eu pegar esse fruto, comer, eu vou ter a habilidade que ele tem. Então, agora eu fico o quê? Livre dele. Fico livre dele e eu é que sei. Quando Eva viu, imaginou, ela tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, e a Bíblia diz que comeu também. Naquele momento os olhos deles foram abertos, e o que eles viram? Estavam nus. Olha que vantagem. Aí tiveram a brilhante ideia: vamos resolver o problema. Olha o problema que eles foram resolver. Então, se você perguntasse para Adão e Eva: qual é o maior problema da sua vida hoje? O que vai ser? A opinião que ela tem a meu respeito. A opinião que ele tem a meu respeito. Vamos agora o quê? Tampar e mostrar o melhor. Alguém lembra de Marta? Então vamos esconder a bagunça. Vamos organizar. Vamos agora colocar uma roupa boa. Certo? Então vamos agora... Olha o que o pecado faz. Se perguntasse para Adão e para Eva: qual é o seu maior problema hoje? O que eles responderiam naquele momento? A gente está nu. Mas eles nem lembraram de quem? De Deus. Você quer ver na prática? No assunto da sexualidade? Qual é o seu maior problema hoje? Meu problema hoje é que eu ainda vejo pornografia. Meu problema hoje é que eu ainda transo com meu namorado. Meu problema hoje é que eu ainda masturbo. Meu problema hoje é que eu ainda não tenho determinada atração. Meu problema hoje é que eu ainda tenho determinada atração. O dia que eu resolver isso, estou no céu. É a mesma coisa. A pessoa achar que na hora que ela resolver o probleminha da cintura para baixo, ela está de boa na vida. Deixa eu te falar, se Adão e Eva, na cabeça deles, eles resolveram o problema. Como que eles resolveram o problema? Pegaram uma folha da pior planta, que é a que coça, e fizeram uma cueca, uma calcinha. Acharam então que resolveram o problema. Então deixa eu te falar, cuidado para você chamar de maior problema da vida aquilo que Deus chamaria de cisco.
perto do problemão que está passando batido. Porque se o maior problema da vida daqueles dois é a nudez, o que não é o maior problema da vida deles? Ter perdido Deus. Aí a gente viu, qual que é o maior problema da Marta? A opinião que vão ter a meu respeito com a minha casa bagunçada, mesmo que eu deixe Jesus sozinho. Compreende? Então isso nos persegue até hoje. Então eu te pergunto, quem depois da queda foi afetado na sua identidade? Diz para mim. Só quem passou pelo abuso? Só quem tem atração pelo mesmo sexo? Só quem usa pornografia? Só quem masturba? Só quem... Quem aqui foi afetado? Mais alguém além de mim? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai nivelar é o seguinte: o assunto da identidade é para quem? É para todos nós, porque todos nós fomos afetados. Em alguma instância, nós ou não recorremos a Ele, ou recorremos parcialmente a Ele. Compreende? Então a nossa bússola interna para tomar decisão a respeito das questões mais importantes da vida, a começar pelo assunto da identidade, foi drasticamente afetado pela chegada do pecado. E se afeta a percepção de quem eu sou, a convicção de quem eu sou, como é que isso vai reverberar nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, nos meus desejos, no meu comportamento? Vai impactar drasticamente. Então não tem jeito. Se você quer entender de sexualidade, qual é o movimento que você tem que entender? Identidade está aqui, ó. Você quer entender de identidade? Por que você quer entender de identidade? Porque eu sei que identidade respinga na sexualidade. E eu sei que tem muita gente com crise na sexualidade. Então você está achando que o problema vai ter daqui, você ficar especialista daqui para baixo? Não. Então eu vou te dizer, para você entender de sexualidade, que é a expressão da identidade, então você tem que entender de identidade. E para você entender de identidade, você vai ter que entender de quê? Daquilo que norteia a identidade. E o que norteia a identidade? É um mapa que a pessoa adota. É a cosmovisão dela. Por isso essa menina falou de cosmovisão. Não foi? Ela falou a palavra cosmovisão. Por quê? Qual que é a relação de cosmovisão com sexualidade? É essa. Você só responde a pergunta quem é você, dependendo da fonte que você usa como mapa para orientar as principais decisões sobre a realidade, inclusive a sua. Então você tem que entender de cosmovisão para você saber, inclusive, com quem você é e como é que você vai viver, como é que você vai expressar tudo aquilo que você percebe quem você é. Compreende? Tudo aquilo que você acredita a seu respeito. Aí você fala, esse negócio ficou muito cabeça, muito filosófico. Não tem nada disso não. Ficou cabeça, fica filosófico, fica teológico, fica tudo isso, mas eu vou te dizer. O que é essa cosmovisão? É um mapa que você usa internamente. Você fala assim, que mapa? Aquele que você teve que usar, por exemplo, quando teve pandemia. Quando teve pandemia, você foi forçado a ficar trancafiado dentro de casa. Se você não fosse alguém da saúde, do transporte, de alimento, você teve que ficar trancafiado dentro de casa. É ou não é? E você trancafiado dentro de casa, vendo aquele monte de índices de gente morrendo no mundo inteiro. Economias quebrando. Gente desesperada. Você não podendo vir mais para aquele encontro que você odiava na igreja, não tendo que ir mais para aquela reunião que você falava mal da igreja, e tudo que você queria era estar naquela reunião, tudo que você queria encontrar aqueles irmãos mala que você falava mal, porque você estava com saudade de tudo aquilo ali, porque agora você está privado. Nessa hora, me diz se você e eu não começamos a questionar as coisas da vida. Qual é o sentido da vida? O que é a morte? Por que nós estamos aqui? Isso faz algum sentido? É ou não é? Todos nós nos fomos forçados a entrar nesse tipo de pira, nesse tipo de reflexão, sim ou não? Foi ou não foi? No mais novo ou mais velho? Do crente ao descrente? Do rico ao pobre? Todo mundo teve que fazer esse tipo de reflexão. Por quê? Porque a hora que respingou em todos nós, você falou assim, cara, como é que vai ser o mundo? O impacto disso no meu trabalho, na minha carreira, na minha economia, nas minhas reservas, no meu futuro.
O impacto disso. Você começou a refletir sobre um monte de coisa a respeito da vida. Pega todas essas reflexões, junta num grupo, dá um título. Adivinha qual é o título? Cosmovisão. O que o mundo inteiro foi forçado a fazer durante a pandemia foi revisitar, avaliar a sua própria cosmovisão. Então a cosmovisão é o ajuntamento sobre as principais decisões sobre a sua vida, sobre a forma como você encara a realidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O que a gente não tem, talvez, seja a consciência de que ela existe e de que é importante pensar sobre ela. Compreende? Por isso que o que a gente está propondo aqui é o seguinte. Ok, se cosmovisão é um mapa interno que todo ser humano tem para tomar as principais decisões da vida, quais são os mapas que existem? Então, eu vou resumir muito. Só tem 2 mapas. O de Deus e o outro. Qual outro? Qualquer outro. Compreende? E o de Deus é aquele que está escrito onde? Na palavra dele, que tem 4 partes. Primeira, Gênesis 1 e 2, que fala sobre criação. A criação é isso. Só que quando você olha para a sua vida e para mim, você descobre o quê? Cara, parece que isso não fala tudo sobre mim, porque parece que em mim chega de outro jeito. Claro que chega de outro jeito. Você foi afetado pela segunda parte do mapa, Gênesis 3, que foi a queda. O pecado mudou o rumo, mudou o ângulo. Você fala, então a gente fica aí? Não. Cosmovisão bíblica, ela tem 4 partes. Criação, queda, e aí em Gênesis 3 veio a boa notícia para o quê? Dar um novo caminho para a humanidade que está afetada pela mudança de ângulo. Qual é o caminho? A semente que esmagaria a cabeça da serpente, que foi anunciado no Velho Testamento inteiro, e chega, então, aquele que cumpre tudo aquilo que foi anunciado sobre ele. Aquele que é o assunto, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, por isso que não faz sentido você olhar para a sexualidade à parte de Cristo. Não faz sentido você olhar para o assunto da identidade à parte do Evangelho. É caminho de morte, de cativeiro. Compreende? Porque se o ser humano, segundo a Escritura, é imagem, a pergunta é imagem de quem? Se é de Deus, então agora eu tenho que saber quem é Deus, inclusive para eu saber quem sou eu. E qual é o sentido da minha vida? Então o que Deus está propondo para nós? Uma cosmovisão, um mapa para a gente tocar a nossa existência e fazer discípulos dessa existência. Compreende? Então isso afeta não só quem é você, mais que isso. Um congresso que se atreve a consultar as Escrituras para responder a pergunta de identidade, você sabe o que você está levando de bônus? A resposta sobre o sentido da sua vida. Sobre o cumprimento da sua vocação. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe o que você deve fazer da vida. Você não sabe nem dizer sim e nem dizer não para a glória de Deus. Então, por isso que é o assunto que pode mudar para melhor a sua vida inteira. E o você melhor, tocando a sua vida, vai afetar a vida dos que convivem com você. Ou para melhor, porque serão inspirados, ou para pior, porque tomarão as suas decisões equivocadas. E justo será o juízo de Deus, que igualmente será glorificado. Compreende? Você está vendo como é importante, então, que você mate essa charada? Então não é qualquer cosmovisão que a gente vai estudar. Olha que interessante. A cosmovisão de todo mundo vai definir a identidade que a pessoa carrega. Ou identidades. E vai respingar na forma como ela se expressa. Influenciando a sua sexualidade ou as suas sexualidades, como o mundo apresenta. Mas a cosmovisão bíblica apresenta, então, uma proposta de identidade alinhada, então,
as Escrituras, que apresenta, então, uma proposta de sexualidade alinhada às Escrituras. É sobre essa que a gente vai falar aqui. Entende? Já estou atrasada 12 minutos, que já era para eu ter acabado. Até aqui, faz algum sentido? Qual é a pergunta, então, que se levanta? Meu Deus, quem sou eu? Que eu já nem sei mais. E o que eu vou fazer da minha vida? Não é? Aí eu te pergunto, lembra aquele problema do abuso sexual? Qual que é o tamanho dele agora, perto da crise de identidade? Qual que é o tamanho agora do problema da pornografia? Da atração pelo mesmo sexo, sexo oposto, por tudo e mais um pouco. Aí você descobre, então, que aquilo que as pessoas estão chamando de maior problema só é o quê? O desdobramento de um problema muito maior que talvez elas nem saibam que carregam. Compreende? Então, o que você precisa? É de especialista para te ajudar a domar isso? Ou de ajuda para entender isso? Porque se você entender isso, você dá conta de lidar com isso e com isso. E você não fica dependendo de especialistas em sexualidade. E esse é o plano. Para que você saiba pensar e decidir de forma cristocêntrica. Amém? Então eu vim para que eu nunca mais tenha que vir. O livro é sobre isso. Compreende? Vamos encerrar aqui agora. E a gente volta então que horas? Excelente. O livro, olha que interessante. Se você bate o olho no livro, você vai ler duas palavras que ressaltam. Explícito sexo. A pessoa fala, nossa, é um livro sobre sexo explícito? Não, calma. Não é. Explícito sexo. Você fala, então é um livro sobre isso? Não, até chegar à luz. E quando chega à luz, o que mostra? Que por trás do explícito sexo tem um coração. Qual que é a ideia? A gente só entende o que acontece, o que é o sexo, a expressão da sexualidade, só quando a luz do Evangelho chega e revela o coração que está por trás. A capa é o resumo de todo o conteúdo, que é feito não para acadêmicos. Não é um livro acadêmico, mas é um livro que flerta de longe com a academia, mas pega o conteúdo dela e deixa ela esse conteúdo muito acessível para você que quer responder a pergunta de forma cristocêntrica, quem é você e como eu faço discípulos de Cristo, pode te ajudar. Tá certo? Que é o resultado de 20 anos trabalhando com aconselhamento na área da sexualidade a partir das Escrituras. E está mastigado de um jeito que eu acho que vai te ajudar a entender. Porque ele é todo construído a partir da cosmovisão bíblica e eu apresento um conceito que foi exatamente o conceito que eu fui validar no mestrado, foi validado e apresento aqui para você, que deve ser o assunto da gente da tarde, que vai te ajudar a lidar com os desafios da sexualidade hoje de forma cristocêntrica. Tá bom? É o assunto que eu quero trazer agora à tarde para você. Tá bom?